Questão. Você deixou a Igreja Ortodoxa em 2017 e hoje prega contra a misoginia, homofobia, belicismo, ritualismo. Mas a Igreja Ortodoxa, sobretudo a russa, da qual você fez parte, sempre cultivou estas coisas todas. Você era então um misógino, um homofóbico, um belicoso, um ritualista, um farisaico, nos anos em que congregava lá? Bom, eu de fato critico e condeno essas coisas já há bastante tempo, mesmo nos dias em que eu estava na Igreja Ortodoxa, não é? Gradativamente, ok? Eu conheci a Igreja Ortodoxa mais a sério, me tornei assim um praticante do cristianismo ortodoxo no ano de 2008, quando me tornei catecúmeno de uma igreja e fui recebido no ano de 2009. Não é? E lá permaneci como membro ativo dessa igreja, né, em um dado momento até ordenado, né, ao diaconato, ao ministério diaconal, até o ano de 2017. E aí, sim, me desvinculei da igreja voluntariamente, pedi para sair. Houve grandes problemas para a igreja aceitar, né, que eu desejasse não estar mais nela, mas podemos dizer, né, que a partir de 2017 eu deixei de integrar esse organismo religioso na prática, né? Formalmente, eu ainda não fui excomungado, eu ainda não fui destituído da minha ordem diaconal, nada disso. Mas no meu coração não existe mais nenhum vínculo com a Igreja Ortodoxa. Desde 2017, a coisa foi seguindo assim. Em 2018 isso se consolidou muito claramente, né? E a partir de então, a minha jornada é um outro caminho. Então esse amigo faz essas perguntas, né? Então eu me oponho a essas coisas, homofobia, belicismo, ritualismo, blá, blá, blá. Mas a Igreja Ortodoxa sempre foi assim, sempre pregou isso, sobretudo a russa, e eu estive lá durante tanto tempo, então assim, eu deixei de ser essas coisas. Bom, eu já disse aqui, né, que eu conheci a Igreja Ortodoxa e a busquei em virtude de desejos de me integrar a um segmento religioso conservador, né? Então, naqueles dias em que eu estava buscando a Igreja Ortodoxa, existia de fato um pendor, né, do meu coração, da minha mente, para essas concepções ditas conservadoras, reacionárias, né? Eu olhava o mundo, né, o Ocidente, como decaído, né, os problemas da família, os problemas dos valores, né? Entendia, né, a vida espiritual como algo mais voltado para um enriquecimento litúrgico e todas essas coisas. E via então as questões ditas progressistas da sociedade como descaminhos, certamente. Então eu era uma pessoa de tendência conservadora e reacionária, né? E por isso me integrei mais facilmente à Igreja Ortodoxa, sobretudo à Igreja Ortodoxa Russa. É preciso dizer que não existia ali na paróquia que eu conheci, no sacerdote com quem eu tive contato, né, o sacerdote, o presbítero na época, hoje se preste Vassili Gelevan, nenhuma inclinação muito aguda para esses temas, né? Isso é uma coisa mais minha mesmo. E eu identifiquei na Igreja Ortodoxa uma moldura para isso. Então, durante muito tempo, eu fui partidário das ideias conservadoras da Igreja Ortodoxa em relação, por exemplo, ao casamento de pessoas do mesmo sexo, achava que era errado. Entendia que muitas vezes as reivindicações das mulheres por maior espaço dentro da igreja eram equivocadas, eram erradas. O que mais ele diz aqui, né? Entendia uma justificativa, por exemplo, para a igreja ter uma relação com os estados, com os governos, com as forças armadas, né? Entendia coisas assim. E tudo isso foi modificando isso ao longo do tempo. Eu nunca defendi pessoalmente, particularmente, algo como ódio a homossexuais ou a defesa de que as pessoas se armem, que tenham armas, belicismo, do qual ele fala aqui, né, belicosidade. Mas tinha um pensamento mais conservador, não é? Assim como muitas pessoas que se associam a esse tipo de religião, a esse tipo de expressão religiosa. Com o tempo, a minha maneira de ver as coisas foi mudando, foi indo mais para o social, foi indo mais para uma interpretação mais humanista das coisas, dentro mesmo da Igreja Ortodoxa, não é? Eu sempre digo aqui o impacto que teve o conhecimento do santo, ainda não canonizado pela Igreja, né? O ancião Tadeu de Vitovinica, nas suas palavras de pureza, de simplicidade, de interiorização, e outros anciãos da Igreja.
me faziam ver que o sumo bonum da espiritualidade não eram essas coisas de ordem, de tradição, mas sim de bondade, benignidade, servir os outros, né? De ver Deus nos outros, né? De poder servir a Deus nos outros, essas coisas todas. Então, o que eu posso dizer é que, na medida em que eu me tornei mais aberto para essa perspectiva, mais humanista, eu fui deixando as ênfases daquela mentalidade mais tradicional da Igreja Ortodoxa. Então, e é assim com muitas pessoas, não é que todas as pessoas que são membros da Igreja Ortodoxa, russa, por exemplo, adotam o ponto de vista absolutamente asqueroso do Patriarca Cirilo. O Patriarca Cirilo é um asqueroso e ele legitima a sua maldade, a sua obscuridade naquilo que ele entende ser a verdade da Igreja Ortodoxa. Nem todos os cristãos ortodoxos pensam assim. Agora, na medida que você ouve o que o Patriarca Cirilo está dizendo e sente repugnância daquilo, caminho difícil se dá para você se manter ali nas hostes da Igreja Ortodoxa. Eu lembro que em 2016, quando o Patriarca Cirilo veio ao Brasil celebrar aqui liturgias, e antes de celebrar a liturgia em São Paulo, que ele celebrou, e eu concelebrei com ele celebrou um ofício no Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro, e um Molibem, um serviço curtinho, e depois do serviço ele fez um discurso, um sermão. E eu lembro que eu estava muito, né, ansioso para ouvir as palavras do patriarca ali na minha cidade, no Cristo Redentor, muito, muito especial para mim, muito significativo, por tudo aquilo que eu senti em relação a essas coisas todas. E eu lembro que o discurso do patriarca foi todo ele centrado sobre a questão da homofobia, sobre a questão de quanto o Ocidente estava se perdendo em virtude de permitir aquela abominação, e que é o quê? Maior liberdade, possibilidade das pessoas existirem como elas são. E ele falava ali quase como um representante de um ministério russo, falando para com os brasileiros e sul-americanos. Aquilo para mim em 2016 já foi muito decepcionante. Já foi muito triste, já foi muito aquém do que eu esperava. A palavra de uma pessoa apostólica, de uma pessoa evangélica, no sentido de evangelho, né? E ali eu acho que foi um ponto de virada para uma compreensão de que definitivamente não era aquilo que eu estava buscando, não é? Mas a gente é muito apegado às coisas, a gente é muito atrelado às coisas e acabou que demorou mais tempo para que eu pudesse me libertar dessas coisas todas e poder desconstruir também em mim muitos preconceitos, muitas obscuridades. Então, evidentemente que, de alguma maneira, sim, eu fui um pouco tudo isso, por estar vinculado àquela cultura religiosa que eleva essas coisas ao patamar de virtude.